100 anos de psicodrama. Nesse ano de 2021 é o centenário do psicodrama. Em 1921 começou-se os trabalhos em psicodrama. Então esse ano é um ano muito importante para nós. 100 anos dessa metodologia tão renovadora, tão à frente do seu tempo e tão impactante, que tem sido cada vez mais reconhecida pelo seu potencial de transformar as relações humanas. E para isso, para comemorar isso, eu decidi fazer uma sequência de vídeos falando sobre algumas curiosidades sobre Jacob Levi Moreno, que é o criador, do psicodrama e da teoria socionômica. Para isso, então, eu gostaria de falar sobre história. Vou voltar um pouquinho lá no início dessa história. E lembrando, gente, que os vídeos vão ser curtinhos, bem rapidinhos mesmo, eu não vou aprofundar. São 5 curiosidades sobre Jacob Levi Moreno. E a primeira delas é que em 1921, Moreno criou um grupo de teatro onde ele trabalhava um teatro espontâneo. Então, criava-se histórias espontâneas para poder levar um novo conceito, uma nova ideia de teatro. E aí, nessa ideia, nesse grupo, um pouco antes de entrar para a faculdade de medicina, o Moreno ainda estava muito envolvido com a parte do teatro, né? Então, assim, vou ler uma parte do livro para poder contar essa história para vocês. Por muito tempo, Moreno hesitou entre continuar os seus estudos de medicina e de psiquiatria ou se concentrar ao teatro. Com efeito, ainda como estudante, organizou um teatro de amadores em Viena em 1921, que era o Teatro da Espontaneidade. Foi aí que teve um dia a oportunidade de fazer uma observação que, em sua opinião, foi o ponto crucial para o nascimento do psicodrama. Uma jovem comediante, Bárbara, costumava representar papéis muito doces e suaves, tais como os de santas e heroínas. Tão doces que um jovem um jovem ator se apaixonou por ela e se casaram, continuando, no entanto, a frequentar o teatro. Certo dia, Jorge, o marido de Bárbara, abriu-se com Moreno, queixando-se do caráter intratável de Bárbara. Olha só. Que era, em casa, uma verdadeira fera, de uma vulgaridade incomum, irritável e violenta. Moreno disse a Jorge que a convidasse a ir no teatro de noite. Moreno pediu então a Bárbara que representasse nessa noite um papel diferente, que improvisasse com um colega o papel de uma prostituta, o que aceitou com muito entusiasmo. Então, Bárbara aceitou com muito entusiasmo fazer esse papel diferente. O sucesso foi tão grande, a tal ponto que ela passou a se especializar em papéis de mulher à toa ou descontrolada do ponto de vista emocional. O marido compreendeu o valor terapêutico da iniciativa de Moreno e passou a descrever a melhora impressionante obtida nas suas relações com Bárbara. Quanto mais Bárbara era violenta e depravada no palco, mais meiga se tornava em casa. Olha só, aos poucos, Moreno conseguiu que o casal representasse junto perante o público cenas improvisadas. Isto contribuiu para melhorar ainda mais e resolver as tensões conjugais. O público começou a procurar então Moreno, descrevendo-lhe a influência emocional e catártica das representações. A terapia se estendia ao próprio público e esta a descoberta essencial para o nascimento do psicodrama. A catarse, alívio de tensões que atinge atores e público. Desde então, Moreno e seus seguidores desenvolveram seus trabalhos em 4 direções, ao mesmo tempo diferentes e convergentes, que foi aí criando a terapêutica do teatro. Foi onde Moreno descobriu que o teatro poderia ser terapêutico, que o teatro espontâneo, representando as demandas e as necessidades do momento, poderia ser terapêutico. Essa foi a primeira descoberta e a primeira curiosidade que eu queria contar para vocês, que lá em 1921, Moreno teve essa sacada, que o teatro poderia ser terapêutico.
que representando vários papéis na dramatização, no teatro, papéis diferentes do que a pessoa já desempenha na sua vida atual, ela poderia melhorar os seus papéis sociais. Ela poderia desempenhar de formas diferentes, mais espontâneas, mais inovadoras, os seus papéis sociais já desempenhados no dia a dia. Certo? Então é essa a primeira curiosidade que eu tinha para falar para vocês sobre o Moreno, sobre o teatro. E esse livro é o livro Psicodrama, do Pierre Will. É o primeiro livro de psicodrama publicado aqui no Brasil. Beijo e até a próxima!